Vamos lá. Nesse momento, a gente já tem, estamos na parte 3 do vídeo de perspectiva com um ponto de fuga, que parte da planta baixa, e nós já temos aqui a configuração do ambiente, que são essas linhas em rosa, os elementos de mobiliário, que são essas linhas azuis claras. E o que nós vamos fazer agora é definir subdivisões desses elementos, né? Então, como que eu faço para poder humanizar uma porta, uma janela e os demais móveis que estão aqui, tá? Nós também vamos inserir alguns elementos como luminária, tapetes, tá? Então, a gente vai trabalhar a humanização desse desenho. Eu vou iniciar essa humanização no computador, né, como estou fazendo aqui, e na sala de aula eu vou dar dicas de texturas e formas de colorir, né, como que a gente faz para dar uma humanização, fazer uma humanização adequada aqui nos elementos finais, tá bem? Então vamos lá. Primeiro passo, a gente vai colocar, a gente tem uma porta aqui, eu estou desconsiderando a folha da porta, estou considerando somente o vão, tá? E essa porta, ela deve ter uma moldura que a gente chama de alisar. Então, como que a gente vai fazer isso? Nós vamos na planta baixa representar um retângulo. O alisar, vocês podem medir no quarto de vocês, mas quem não tiver como medir novamente, podemos utilizar um alisar de 2 centímetros de espessura por 6. Esse seria o menor tamanho que a gente geralmente utiliza, tá? Então, eu vou desenhar dois retângulos aqui, que vão ter o mesmo tamanho, 2 por 6, tá? E vou desenhar esse retângulo aqui, ó, coladinho no vão da porta, tá bem? Então, isso aqui a gente chama de alisar. Então, vamos trazer o alisar aqui para a planta baixa. A gente vai desenhar, então, dois retângulozinhos aqui no chão, que vão servir de baliza para a gente subir a volumetria do alisar, ok? Além do alisar, a gente tem também uma espessura da parede que vem até aqui, certo? Essa peça nós chamamos de soleira da porta, que é aquela pedra que vai no vão da porta aberto. Então, a gente vai desenhar como se existisse uma soleira aqui também. Então, a gente vai considerar essa espessura de parede. Então, vamos lá. Vou colocar aqui no amarelo para a gente fazer as nossas visadas, tá bem? Então, ó, a gente já sabe que o alisar vai começar exatamente no vão da porta e ele vem até aqui. Eu vou fazer uma visada para o final do alisar encostado na parede e vou lançar essa visada lá para a minha linha do plano do quadro. A mesma coisa eu vou fazer para o alisar que está do outro lado da porta. O ponto que ele encosta na parede, eu faço uma visada e lanço ele também para o plano do quadro. E também vou fazer uma visada agora para a espessura dessa parede, ó, que vem até aqui, tá vendo? Então, eu venho e também trago ela até a espessura, porque eu já desenhei o plano da frente, eu estou desenhando agora a espessura dessa parede, ok? Deixa eu só verificar se essa minha linha aqui está no lugar certo, ela saiu um pouquinho do local, vamos ver se eu conserto ela aqui. Atenção a essa convergência, tá, pessoal? Já saiu um pouquinho do lugar aqui, ó, vou trazer ela para cá de novo, que ela fique certinha, né, lá na visada. Peraí, deixa eu acertar aqui, pronto, ó. Então, consegui. Eu vou lançar, então, a largura dessas peças na planta baixa. Fiz as visadas. Então, vocês podem também fazer várias visadas e depois descer as visadas para o desenho, tá bom? Então, eu vou começar aqui, ó, o alisar mais externo, ele tá vindo até aqui. Isso quer dizer, ó, que o alisar, ele está encostando na parede nessa posição. Tá vendo que já aparece até um pedacinho da moldura? Do outro lado, vamos ver. Do outro lado, ó, ele termina aqui. Então, eu desço aqui também na interseção com o plano do quadro. Eu tô vendo que o alisar, ele vem até aqui, ó, bem pertinho do meu armário, tá? No meu caso, bem pertinho do armário. E eu tô vendo também que a profundidade da parede, ó, ela vem até aqui. Então, essa linha eu ainda não desenhei, tá vendo? Mas o vão da porta que eu desenhei anteriormente, que tem essa configuração aqui, ó, rosa, eu vou agora conseguir fazer a profundidade do vão, porque eu fiz uma visada para a espessura aqui, ó, da parede, tá vendo? Então, o que que eu faço agora? Vamos começar pela espessura da porta. Se eu fizer uma linha horizontal aqui, eu desenhei a espessura da parede, certo? Para eu fazer agora a linha que representa a soleira, eu preciso pegar, vou botar no cinza, em auxiliar. Do ponto de fuga, eu vou ligar até a espessura da parede e vou prolongar essa linha para a parte visível. Então, ó, reparem que aqui, ó, eu consegui trazer lá da visual, né?
essa linha horizontal que representa a espessura da parede. Então, eu trouxe essa espessura para cá, onde eu encontrei essa frente aqui, eu trago uma horizontal para cá, cruzou, levo para a fuga para fazer a soleira. Pronto, fiz a soleira. Em cima eu faço a mesma coisa, ó. Então, desse ponto eu vou fazer também uma linha horizontal, ó, até aqui. Isso quer dizer que o vão da porta lateral é esse. E agora eu pego o ponto de fuga, ligo nesse pontinho aqui. Opa, Ctrl Z. Ligo aqui e vou expandir também até o final da porta, ó, lá em cima, então eu vejo essa partezinha da verga da porta, que a gente chama, tá? Então, vou redesenhar ele aqui no magenta, na cor rosa. Vou colocar aqui na cor rosa, para a gente conseguir ver melhor, ó. E aqui também na cor rosa, para a gente poder diferenciar o que que foi linha de construção do desenho e o que que é linha final do desenho. Então, isso aqui, a gente tem aqui, então, o desenho do vão da porta aberta, ó. Deixa eu colocar essa linha amarela aqui no cinza. Estão vendo, ó? Então, aqui a gente conseguiu desenhar o vão da porta. Verga, lateral, soleira. Esse lado de cá a gente não vê, tá? Se a gente marcou 6 centímetros e 6 centímetros aqui na escala, o que que eu tenho que fazer agora? Eu vou pegar uma interseção dessa parede aqui com a linha de terra e vou marcar a altura que esse alisar vai passar em cima da porta. Se a porta tem 2,10 e o nosso alisar tem 6 centímetros, isso quer dizer que tudo isso, mais o alisar, vai ter 2,06 metros. Então, eu venho aqui na interseção, vou marcar a altura com linha verde, como a gente fez anteriormente, ó. Eu venho aqui nessa interseção da parede com a linha de terra e marco 2,16 metros. Pronto. Essa altura eu vou ligar no ponto de fuga e vou estender até o limite do marco, perdão, o limite do alisar, que é essa linha amarela. Olha só, já apareceu aqui em cima uma moldurinha, tá vendo? Essa moldurinha, ela tá com 6 centímetros de altura na nossa perspectiva, ok? Então, ó, marquei 2,16 metros aqui. Eu marquei 2,16 metros, 2,16 metros, vamos conferir? Deixa eu conferir aqui a medida que eu usei. 2,16, tá certinho, tá? 2,10 da porta mais 6 do alisar. E agora eu consigo construir, ó, o alisar encostadinho na parede, tá bem? Então, ó, essa linha amarela, o que que ela representa? A moldura da porta encostando na parede, a moldura que a gente chama de alisar, tá bem? E ela vai terminar, ó, na parede. Eu posso apagar essa linha aqui também e aqui também, tá bem? Então, ó, a gente tem aqui a moldurinha da parede. O que que acontece? Essa moldurinha, ela vai vir um tantinho para frente. Esse tantinho para frente, a gente também vai fazer uma visada dele, ó. Então, ele vem até aqui, ó, veio para frente esse tanto aqui. Vamos lá, então a gente vem aqui, faz uma linha, ligando o ponto de vista do observador mais uma vez, para fazer uma visada para a espessura dessa moldura. Eu vou fazer essa visada até encostar no plano do quadro. Vou pôr em amarelo. Então, a gente está trabalhando aqui com a visada do alisar. Aqui desce a espessura dessa madeirinha que vai vir, então, ó, é uma peça de madeira que vem até aqui. Quando eu faço isso, eu posso pegar essa espessura e levar ela até o ponto de fuga. Pronto. Essa linha do cone eu vou colocar sempre em cinza, né? E essa linha aqui também em cinza, que são linhas auxiliares. Então, o que que eu vejo agora? Olha só, eu já consigo começar a construir essa minha madeira que se chama alisar, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu pegar esse ponto e trouxer para frente, eu estou construindo o alisar, tá bem? Ó, amarelo. Então, eu pego essa pontinha aqui de cima e desço ela até encostar no piso e faço isso. Então, isso aqui já é a lateral da minha moldura chamada alisar, ok? Tudo em amarelo para a gente lembrar que isso aqui já é o desenho final. Quando eu chegar aqui, nessa parte da porta, ele termina. Então, eu venho e faço mais uma linha horizontal aqui, tá vendo? Nessa linha horizontal, ó, eu já tenho a definição da frente desse alisar. Então, vou pôr no amarelo de novo para a gente desenhar. Ó, o alisar vem até aqui e ele sobe.
Sobe até onde? Se o vão da porta termina aqui, ele vai terminar reto aqui, certo? Da mesma forma que a gente fez aqui na frente, ó. Então, a gente desenhou aqui, ó, a frente do alisar, a moldura da porta, ok? Para desenhar agora essa espessura aqui na frente, eu tenho que pegar esses dois pontinhos que tem a espessura principal desse elemento e trazer lá para a fuga. Então, ó, eu pego essa ponta da frente e ligo na fuga. E pego essa pontinha da frente também, ligo lá na fuga. Quando eu faço isso, o que que eu estou construindo aqui, ó? Essa moldura vista pela frente, tá vendo? E ela vai até onde? Ela vem embaixo até aqui e em cima até aqui. Então, novamente, a gente vai construir as linhas horizontais, ó. Linha horizontal aqui. É isso mesmo, estamos na frente, parte de trás, é isso mesmo. E aqui, linha horizontal aqui, ok? Então, ó, daqui a gente vai descer uma linha vertical. E daqui a gente vai descer uma linha vertical até a parede, virando horizontal aqui, ok? Aqui tem algum erro, ó. Eu vou apagar esse daqui, ó. Essa linha, ela vem para cá, então a gente desenha aqui no chão, ó, o alisar. Pronto, prontinho. Vamos subir ele daqui para ver o que que vai acontecer, ó. Então, daqui a gente sobe esse alisar, ele vem até aqui. Já sei o que que é. A gente está, ó, trabalhando no plano da frente, tá? Então, esse plano lá de trás, ele não vai ser visto. Só o plano da frente, ok? Então, a gente vem aqui e fecha, ó. O alisar, eu trouxe dessa ponta para a fuga, dessa pontinha para a fuga. Então, ó, vou cortar aqui, prontinho. Ó, a gente vê a lateral da moldura, a frente da moldura, a frente da moldura, aqui, a lateral da moldura, a frente da moldura do lado de cá. Fica, às vezes, linha sobre linha, tá, gente? Então, a gente tem que ir apagando algumas linhas para não confundir. Mas a nossa moldura vai ocupar esse espaço aqui. Vou cortar aqui algumas linhas, para a gente conseguir visualizar melhor, tá vendo? Então, olha, eu consigo ver um pedacinho da moldura por baixo, pela posição do meu olho, né, como observador. E aí, então, essa é a nossa visão da moldura da porta, ó. Tudo bem? Então, essa linha que está por dentro eu não vejo, tá vendo? Depois a gente vai apagar algumas linhas que não são visíveis. Pronto, desenhamos uma moldura na porta. Desenhamos a soleira da porta, que é essa pedra que divide, e a espessura da parede, ok? Aqui agora nós temos as portas do armário. Então, nós podemos alguns elementos trabalhar com medida real e outras a gente vai humanizar, né, pensando numa configuração de desenho à mão livre mesmo, tá? Vamos pegar o guarda-roupa como exemplo. No guarda-roupa, o que que vai acontecer aqui? A gente tem portas. Contem quantas portas tem no guarda-roupa de vocês. Nesse caso aqui, 1,63 m, eu vou considerar que esse armário tem 3 portas, tá? Então, eu vou pegar essa medida de 1,63 m, dividir por 3 partes iguais. A gente vai ter 3 portas de 54 centímetros. Então, eu posso vir aqui na minha planta baixa e desenhar essa porta, né? Ó, vou desenhar 3 portinhas aqui. Vocês podem desenhar as portas ou só fazer um tracinho também para configurar que tem uma divisão, né, dentro do armário aí, em 3 pedaços, tá? Então, ó, o meu tem 3 portas. Beleza, fiz as 3 portas aqui. O que que eu vou considerar agora? Que cada divisão dessa vai aparecer na minha vista frontal. Então, deixa eu só separar aqui o que já foi feito, isso aqui. Vamos fazer agora as portinhas do guarda-roupa, ó. Eu vou fazer uma visada para cada divisão dessa, ó. Eu tô aqui, eu vou olhar para essa, é onde a porta encosta lá no fundo do guarda-roupa. A mesma coisa eu vou fazer para a próxima divisão, ó. Eu pego esse pontinho aqui, olho para a divisão da porta do guarda-roupa que está aqui. E lá no fundo, ó, tá um pouquinho afastado da parede, eu também vou olhar para a última divisão lá da porta que não encosta na parede.
ok? Essas três visadas atravessam aqui a nossa linha do plano do quadro. Então, eu vou descer essas três linhas para a perspectiva. Ó. Então, a primeira divisão de porta está aqui, tá vendo? Já apareceu uma divisão. A segunda porta está nessa interseção da visada com o plano do quadro aqui, ó. Já tô vendo portas aqui, tá vendo a divisão, gente? E a mesma coisa eu vou fazer para o último, que na verdade é a porta que não encosta na parede, onde ela termina, né? Ó, um pouquinho antes da parede, onde o armário encosta, ok? Beleza, e agora? Agora a gente vai fazer a profundidade da porta. Essa porta está no chão, geralmente a porta está um pouquinho acima da linha do piso. Vamos considerar que esse armário tem as portinhas 10 centímetros acima do piso. O que que eu vou fazer? Interseção do armário com a linha de terra, subo uma linha com 10 centímetros. Essa linha eu vou fazer um cone visual para o ponto de fuga e vou colocar ela como linha auxiliar. Cinza assim. Então, quer dizer o quê? Que as portas do meu guarda-roupa, elas estão acima, vamos colocar isso aqui em verde, porque é uma medida de altura, tá? Ela está acima dessa medida, ó. Então, quer dizer que as minhas portas, elas estão daqui para cima, tá bem? E aqui a gente vai lançar a espessura da porta. Quanto que ela vem para frente? A gente faz uma visada agora, ó, para essa parte aqui da frente da porta, tá? Então, ó, eu tô aqui, meu olho tá aqui. Eu vou olhar para a espessura, a parte da frente. Vou jogar essa espessura no plano do quadro. Encontrei ela aqui e vou descer para a minha perspectiva. Isso quer dizer que a porta, ó, tem essa espessura aqui. Então, vou juntar essas duas medidas, porque eu já sei, ó, que as portas vão ter essa espessura. O que que eu faço agora? Pego essa espessura e jogo lá para a fuga, para definir a espessura da porta aqui, ó. Já tô vendo uma espessurinha, conseguem perceber? Ok? Tá, então tá. Então, cada porta, ela vai terminar encostada no armário aqui. Então, é só fazer a linha horizontal. A linha horizontal, lembra dela? Ó, sempre que a linha tá paralela, linha horizontal, linha horizontal. Onde essa linha cruza a linha da frente é onde sobe o limite da porta, certo? Mas a porta vai até lá em cima? Pode ir porque não está encostando no teto. Se o seu armário encosta no teto, talvez você tenha que descer também 10 centímetros do teto, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, o que que eu preciso fazer? Espessura da porta vai para a fuga. Tá vendo? Ó, já vemos aqui uma espessura. A porta encosta aqui. Ó, eu posso até apagar um pedacinho, ó, tá? Eu trouxe a porta para frente, porque quando a gente marcou as distâncias aqui, a gente marcou lá na caixa, que a gente chama do armário, né? Parte da estrutura do armário. Eu estou trazendo agora essa distância para frente da porta, para a gente poder conseguir representar o que a gente vê efetivamente que é a frente da porta. Então, a frente da porta vai subir, 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 subir até aqui, tá? Então, ó, essa linha está querendo dizer aquela parte da porta que está lá no fundo, encostada na caixa do armário, e essa aqui é a divisão pela frente. A mesma coisa a gente vai fazer aqui, ó. Lá na caixa do armário encosta aqui, a frente da porta está aqui, eu vou subir uma linha na frente da porta. E a mesma coisa lá perto da parede, né? Então, ó, cadê? Profundidade. Vem até aqui. Aqui eu trago para frente. Daqui eu subo a espessura da porta do armário. Feito isso, a gente tem que começar a apagar algumas linhas. Por exemplo, se o que eu vejo está na frente, eu não vejo a linha que está lá atrás. Ela pode até ficar aqui mais cinza. Eu vou apagar. Ó. O que eu vejo é essa frente. A linha de trás eu não vejo. Isso aqui eu não vejo porque está por baixo. Ó. Vocês conseguem perceber? Eu estou vendo a espessura da primeira porta e a divisão entre as portas que estão aqui, ó. Então, essa linha eu não vejo. Eu posso interromper esse cone aqui. Essa eu não vejo. Lá atrás eu não vejo, tá? Essa linha amarela aqui eu também não vejo. E lá em cima, ó, eu vejo a primeira porta. Eu vejo a divisão da segunda porta, da terceira e da quarta. Então, aqui, ó, a gente consegue ver a espessura das portas representadas aqui, a caixa do armário,
prontinho, à frente do armário. Depois, na aula, eu vou ensinar vocês a fazer a alcinha, puxador, tá? A cama tá aqui, ok. Né? A cama, depois a gente vai colocar travesseiro, colcha, etc. Ah, na minha cama tem uma cabeceira aqui atrás. Tem uma peça de madeira. Se tiver, vocês podem desenhar também, tá? Então, fica a critério aí, usando a mesma técnica para criar o volume. Esse armário aqui, vamos supor que ele tenha gavetas. E tenha, por exemplo, uma gaveta em cima e o restante é uma caixinha, né? Um pezinho palito, vamos supor. Então, vamos lá. O que que eu posso fazer aqui? Eu posso desenhar os pezinhos dele aqui. Então, ó, vou desenhar o pezinho. Ah, o pezinho do meu móvel, ele tem 4 centímetros, né? Eu vou desenhar esses pezinhos na planta baixa. Posso fazer isso. E levar esses pezinhos para o desenho. Vamos lá, ó. Tem 4 pezinhos, vamos supor, né? 4 apoios. Beleza. Então, o que eu vou fazer para poder fazer esses 4 pezinhos, ó? Eu tenho que desenhar a posição deles. De novo, eu tenho que fazer visada, tá? Então, eu vou fazer eu já tenho esse ponto. Eu vou fazer uma visada para esse ponto aqui e para esse ponto aqui, ok? Então, ó, linha do olho do observador para esse ponto aqui. De novo, desse ponto até o olho do observador que está aqui. Então, ó, eu olhei para os dois pontinhos aqui da base, eu vou estender eles. Ah, já passou, não precisa estender, ó, já passou pela linha do plano do quadro. Então, eu pego a interseção aqui e eu desço. Pego a interseção aqui e desço. Então, vamos lá. Opa, tem alguma coisa errada nessa interseção, vamos ver? Eu pego essa interseção aqui, ó, acho que eu peguei lá em cima. E desço, foi isso mesmo. Ó, tá vendo aqui, ó? Já começa a aparecer a posição do pezinho aqui. E agora, eu ligo lá na fuga. Ó, pego esse pezinho, ligo na fuga. Pego esse pezinho aqui, ligo na fuga. E agora o que eu preciso? Eu preciso da profundidade desses dois pezinhos, né? Vou fazer visada na profundidade. Vamos lá. Eu tô aqui. Vou olhar para a profundidade do pezinho, que é essa. Tô aqui, vou olhar agora para a profundidade do pezinho que está lá atrás, ó. Tem que sempre chegar bem pertinho, tá, gente? A régua tem que estar bem precisa aqui. Beleza, ó. Então, agora eu vou olhar a profundidade dos dois pés, ó. Desse pé, ele tá aqui. Então, eu vou descer, ó, desse ponto, descer aqui. Então, isso quer dizer o quê, ó? Que quando eu for fazer agora o pezinho, ó, eu só preciso trazer aqui. Vocês estão vendo os dois quadradinhos, gente? Ó, uma base do pé aqui, uma base do pé aqui. Vamos fazer lá atrás agora, ó. Eu fiz a visada lá para trás, eu olhei para esse ponto aqui, ó. Então, vou acompanhar a linha dele, tá aqui. Eu vou descer essa visada para cá. Prontinho. Então, vamos adiante, ó. Encontrei aqui atrás também, ó, onde o pezinho termina. Vocês conseguem ver os quadradinhos, as 4 bases aqui? Beleza, então tá. Esse móvel, ele tem uma gaveta em cima. Tenho que ter essas medidas. Se eu não tiver, eu vou estimar. Ah, a gaveta vai ter 20 centímetros, 15 centímetros, né? E depois tem um pezinho palito, que a gente chama, que é um pezinho que vai subir aqui apoiando esse gaveteirozinho, tá? Então, para eu medir a altura, eu tenho que ter um prolongamento dessa linha cruzando a linha de terra. O que que eu posso fazer? Ó, eu posso pegar essa linha lateral aqui, né? Ligá-la na fuga de novo, tá? Como uma linha auxiliar. Talvez vocês tenham ela ainda porque vocês não apagaram o desenho. E prolongar essa linha até a linha de terra, porque aí aqui eu posso medir as alturas e depois voltar com essas alturas para dentro do desenho, tá bom? Vamos lembrar lá quanto é que tinha o nosso móvel de apoio? Ele tinha de altura 60 centímetros. Então, vamos fazer um desenho, imaginar o seguinte, ó. A gaveta tem 20, eu vou deixar um pedacinho em cima da gaveta de 4, como se fosse uma moldurinha aqui de 4, a gaveta de 20, o restante é pezinho, tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Vou marcar os 60 centímetros de altura desse móvel.
botar no verde para a gente lembrar que isso é altura. E aí eu vou fazer o quê, ó? Eu vou fazer uma linha para baixo com 4 centímetros. Por quê? Esses 4 centímetros é justamente a espessura da estrutura desse móvel, tá? Então, liguei aqui. Esse negocinho aqui tá torto, vamos consertar. Aqui. E aqui também. Pronto. Tá, então vamos lá. Será que tá certo agora? Tá, não. Peraí, vamos acertar aqui, ó. Levar lá para baixo. Pronto, aí eu já tem coisa errada aqui, ó, tá vendo? Quando a gente erra um pontinho, ó, a gente tira as coisas do lugar. Essa medida tem que estar aqui, e aí esse ponto também deve estar fora do lugar. Então, vamos lá. Marquei 4 para baixo, ligo lá na fuga. Pronto. O que que isso quer dizer? Que aqui, ó, se eu fizer uma linha horizontal, ela vai ter 4 de altura, beleza? Então, vem aqui e faço uma linha horizontal com 4 de altura. O que que essa linha horizontal com 4 de altura representa? Ela representa. Peraí, tem coisa errada aqui, gente. Vamos ver o que que aconteceu, ó. Tem linha que não tá vertical, ó. Essa linha deveria estar na vertical. Deixa eu acertar ela aqui, tá? Isso, acho que agora foi. O que que acontece, ó? Essa linha quer dizer o seguinte, daqui para cima tem 4 centímetros. Se eu quiser fazer a gaveta com 20, então, ó, marquei 60, que é a altura do meu gaveteiro, desci 4 e fiz essa linha. Onde ela encostou aqui, eu trouxe para cá. Isso quer dizer que essa peça aqui tem 4 de altura. Eu quero que o gaveteiro agora, ele tenha 20 centímetros para baixo. 15, 20. Então, vou botar 15 aqui. 15. Pronto. Quando eu puxar isso para fuga, o que que vai acontecer? Ó? Onde ele toca essa lateral, ele vai ter 15. Então, eu posso vir aqui e fazer uma linha assim, ó. Então, vamos lá. 4 daqui para cá, 15 daqui para cá. Vamos colocar essas linhas aqui auxiliares em cinza para a gente ver melhor? Ó, então vamos lá. Eu peguei a base do móvel, trouxe até aqui na frente, subi 60 de altura, que é a altura dele. Desci 4 para fazer essa estrutura que está em cima da gaveta. Desci mais 15 para fazer a altura da gaveta. Todo o restante vai ser um pezinho que apoia esse móvel, tá bem? Então, aqui, ó, o que que eu preciso fazer agora, né? Parte dele eu sei que fica escondido atrás da cama, mas parte dele fica visível. Eu vou subir agora as alturas dos pezinhos. Antes disso, eu vou voltar para a cor azul, que é a cor do desenho, e vou desenhar o pezinho onde ele está posicionado. Eu tenho uma base aqui que eu posso clarear um pouco mais o desenho e apagar algumas linhas auxiliares, ó. Tem uma outra base aqui, tem uma base aqui atrás, essa provavelmente não vai aparecer, e eu tenho uma base que está aqui, ok? Essas outras linhas amarelas, tá vendo? Eu vou pôr no cinza porque são linhas auxiliares. Prontinho. Então tá, eu tenho aqui a gaveta, eu tenho aqui os pezinhos, eu vou fazer com que essa gaveta tenha alguma profundidade. Aí, gente, vai chegar num ponto que nós vamos começar a fazer algumas coisas intuitivamente. Então, por exemplo, né, quando for um detalhezinho muito pequeno, eu posso vir aqui e fazer uma espessura. Vou fazer uma espessura mais ou menos para essa gaveta. Vou fazer uma linha aqui, ó, vou trazer essa linha para frente um pouquinho, né, para poder dar uma ideia de espessura aqui. Então, eu não preciso fazer tudo, né, tudo com medida, tá? Então, aqui eu vou fazer só uma espessura para representar que a gaveta tem uma profundidade, ó. Então, ela vem, desce aqui, opa, cuidado com as linhas, tá? As linhas têm que estar verticais, vamos lá, ó. Eu tenho uma linha que faz isso, aí ela desce verticalmente, né, até aqui. Quando chega aqui na frente, ela vira para cá, né? Aí, para poder saber a profundidade desse lado, eu tenho que ligar lá na fuga, ó. Ligo na fuga, tá? Trago para frente, ó. Então, eu sei que a espessura da gaveta vem até aqui. Desse ponto eu desço,
E aqui também, ó, essa espessura, eu marquei a altura dela de 15 aqui, então tem que ligar também na fuga, tá? Então, assim, eu não medi a profundidade da espessura da gaveta, mas eu consigo, ó, fazer ela aqui, ó, tá vendo? Então, eu venho aqui e vou cortar esse monte de linha para ficar só com a linha final. Vou apagando, ó. Conseguem perceber uma espessura aqui da gaveta? Ó, espessura da gaveta, espessura da gaveta. Então, vem aqui e redesenho. Essa linha amarela vai ficar na cor azul, que eu vejo ela lá de cima. Essa aqui de trás eu nem vejo, ela vai lá para o cinza de novo. Ela vai ficar escondida, tá vendo? Então, ó, lá atrás também tem linhas que vão ficar escondidas. Essa linha aqui, por exemplo, ó, vai ficar escondida. Eu posso até apagá-la aqui, tá? Pronto. Então, a gente tem aqui uma espessura para a gaveta. Conseguem ver? E os pezinhos, o que que eu faço agora? Agora eu vou subir esses pezinhos, o que for visível, né? Então, vem aqui, ó, suba a base até aqui. Lá atrás eu subo também. Conseguem perceber que já tem uma volumetria aqui, ó? Vou apagar esse pedacinho aqui, ó. Já tem uma volumetria, ó. Fiz um pezinho para ele. Lá atrás a mesma coisa, ó. Eu vou ter um pezinho que sobe aqui atrás, eu vi um pedacinho dele lá. Sobe aqui e sobe aqui. Essa linha não vai existir. Então, eu vou cortar ela, vou apagá-la, né? Ok? Pronto, ó. Eu vou apagar e eu vou deixar visível apenas aquilo que eu vejo mesmo, ó. Estão vendo o pezinho lá atrás? Depois a gente tira as linhas assim, ó, pé da frente, pezinho atrás. E desse lado, o que que eu vou ver? Desse lado, o pé de trás vai ficar escondido atrás da cama. Eu posso até apagar esse pé de trás. Eu tenho que ver até onde que eu vejo a cama, ó. Até aqui eu vejo a cama. Então, quer dizer que meu gaveteiro daqui para baixo eu não vejo mais. Então, eu posso vir aqui, cortar ele aqui, ó. Deixar só a parte visível. E o pezinho da frente eu vejo um pedacinho dele aqui, ó, passando em frente à cama. Eu vou desenhar só esse pedacinho. Reparem que, ó, olha a cama aqui, ó. Esse pedaço todo do gaveteiro fica escondido atrás da cama, então eu posso até apagar. Eu não vou precisar dessa parte aqui porque ela não ficará visível, tá? Então eu posso vir aqui apagando, deixando só mesmo o que é visível, tá? Aqui também, ok? Prontinho, a gente tem um gaveteiro pronto. E a mesa de trabalho? A gente também pode definir aqui o formato, né? Vai ser tipo um U de cabeça para baixo, é uma bancada que é presa na parede, não tem apoio, como é que vai ser isso, né? Eu vou desenhar aqui como se tivesse um apoio no começo e um apoio no final, tá bom? E uma espessura aqui que a gente vai definir. Onde que eu posso marcar as alturas desse móvel? Na interseção dele com a linha de terra. Então, a gente falou que ele tinha 75 de altura, né? Eu vou considerar que o tampo, ou seja, essa parte horizontal dele, tem 5 centímetros. Então, é como se eu tivesse 70 centímetros por baixo dele, né? Porque tem 75, eu desci 5. Eu vou pegar essa altura e vou ligar lá na fuga. Prontinho, liguei na fuga aqui, né? E vou estender essa linha até a parte final da bancada. Então, reparem, ó, já apareceu uma espessura aqui, que é a espessura da madeira de cima. Vou colocar a altura em verde, para a gente lembrar que é uma altura, tá? E agora eu vou desenhar a base dessa bancada dos dois lados, tá? Vamos lá. Para desenhar a base, o que que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que saber quanto que mede a base na planta baixa. Ah, do lado de cá mede 5 centímetros e do lado de cá 5 também. Então, eu venho na planta baixa, na escala 1 para 25 e vou desenhar, ó. Ah, vou desenhar a base de 5 centímetros aqui, ó. Pronto. Eu tenho como se fosse um retângulo representando que desce uma peça de madeira aqui com 5. Do lado de cá, a mesma coisa, ó. 5 centímetros. Então, a gente pode voltar na planta baixa e acrescentar alguns elementos, tá? Então, aqui, ó, 5 e 5. Beleza. O que que eu vou fazer agora? Visada e visada. Então, vamos voltar para o amarelo aqui. Vou fazer uma visada para este ponto, que tem a espessura da madeira, né, da base dessa bancada. E a mesma coisa eu vou fazer desse lado aqui. Uma visada para cá. E vou estender essa visada, essa daqui, porque não atravessa o plano do quadro. Eu vou estender essa visada até o plano do quadro. Beleza. Então, ó, lá no final, na parte da bancada que encosta na parede, eu tenho aqui a espessura da base.
Pego e desço para a perspectiva, ó. Então, quer dizer, ó, que lá atrás, tá vendo? A base da minha bancada termina aqui. Então, eu venho e faço uma linha, ó, até encostar na parede. E onde ela encosta na parede, essa base vai subir. Ok? Ó, então, desenhei um paralelepípedozinho lá atrás, ó, tá vendo? Ele vai, claro, ficar oculto atrás da bancada aqui, tá? Então, um pedaço dele eu não vejo. E esse aqui da frente, ó, eu vou ver a interseção com o plano do quadro também. Desço a visada verticalmente e encontrei aqui, ó, a espessura dessa peça que desce aqui na frente. Então, só preciso, na verdade, transformar isso numa linha do objeto, apagar os pedacinhos que avançam, né? Então, o que avançou, vou apagar. Aqui eu posso juntar, né, esse pedacinho com esse, ó, para fazer a frente. A mesma coisa eu posso fazer desse lado aqui, ó, tá? Vou colocar tudo da mesma cor para entender que isso são elementos visíveis do meu objeto, ok? E aí eu vou apagando as linhas que sobram. Daqui para baixo não tem mais a base, né? E aí, como é uma bancada elevada do piso, essa frente aqui não existe essa linha, então eu vou apagá-la, tá bem? Ó, vou apagar essa linha aqui, deixando apenas a bancada elevada do piso, ok? Parte da parede também não vai ser visível, então na hora de passar limpo esse desenho, a gente não desenha, por exemplo, essa aresta da parede descendo lá atrás, né? Porque ela vai ficar escondida atrás da bancada, ok? Por fim, a gente vai fazer agora a janela, né? A janela também pode ter uma moldura, né? Que a gente chama também de alisar. Então, a gente vem aqui na janela e desenha o alisar. Esse alisar da janela pode ser mais estreito. Vamos colocar ele com 2 por 5, tá? Então, a gente vai fazer uma moldurinha aqui de 2 por 5 na janela. Desenha esse retângulo, 2 por 5 na escala 1/25. E a gente vai para as visadas, como nós fizemos nas portas. Antes disso, eu vou deixar as linhas todas mais neutras, para a gente ver só as novas linhas, tá? Deixa eu puxar essas informações um pouquinho para cima aqui, para vocês visualizarem melhor as visadas. Pronto. Então, vamos lá. Eu quero saber onde é que a moldura encosta na parede. Eu faço visada para os pontos que ela toca na parede. Vocês podem desenhar a moldura do tamanho que vocês quiserem, tá? Mas geralmente é 3 por 2, 5 por 2, ó. Então, vou fazer aqui uma visada para o canto de cá, estendo a visada até o plano do quadro. E para o outro lado, a mesma coisa, né? Pego da interseção do observador até onde encosta na parede. O que que eu faço agora? Eu vou descer a posição dessa moldura, ou alisar. Desço esse ponto para cá. Aqui já apareceu uma espessura da moldura desse lado. E desço essa posição para cá também. Pronto, já tenho aqui a espessura, ok? Se eu tenho aqui uma altura, né, de mais, vamos ver quanto é que eu coloquei aqui, acho que foi 5, deixa eu medir. Ó, deixa eu medir a distância que eu coloquei aqui. Eu fiz uma moldura com 5 centímetros. Então, eu também vou ter 5 para baixo e 5 para cima. Nessa parede, na interseção da parede com a linha do quadro, nessa interseção aqui, ó, eu posso subir uma linha. E sobre essa linha eu vou marcar. Eu já marquei 1,10 de peitoril mais 1 metro de janela. Se eu tenho 1,10 e a minha moldura é 1,5, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou marcar com a linha verde, tá? Uma linha aqui de 1,5 m, para que eu tenha a moldura por baixo de 5 centímetros. Tá vendo onde terminou minha linha verde? Ó, estão vendo onde terminou minha linha verde aqui? Então, agora eu vou fazer o cone ligando essa medida de 1,5 m até a fuga. E vou estender até o final da moldura. Tá aqui. E para cima, então eu tinha 1,10 m mais 1 metro, que dá 2,10. Se eu colocar a moldura de 5, vai dar 2,15 m. Então, eu faço de novo uma linha do piso para cima de 2,15. Onde terminou, eu ligo na fuga. Olha a moldura aparecendo aqui em cima também, ó. Tá bom? Então, vejam vocês, ó, já apareceu uma moldura em volta da janela, que a gente chama de alisar. Eu vou colocar essa moldura no mesmo tom de rosa da parede. Ó, então, vou fazer ela aqui, ó, vou contornar. Isso aqui é o alisar da janela que encosta na parede. Posso vir aqui pegar essas outras linhas todas, colocá-las no cinza, tá?
ou apagá-las também, tá? Pronto, então aqui a gente tem uma moldura na janela. Essa moldura vai ter a mesma espessura que a gente fez aqui para a porta. Então, a gente vai trazer para frente um pouquinho. Posso fazer isso com visada lá pela planta? Posso. Ah, eu consigo fazer no olho? Pode fazer no olho também, ó. Trouxe para frente um pouquinho, trouxe para cima. Horizontal, ó, tá vendo que já deu uma volumetria aqui? Daqui eu vou ligar na fuga. Vocês viram que eu não fiz visada, ó, eu fiz no olho agora, tá? Então, não fiz visada. Daqui, linha horizontal da interseção, sobe uma linha. Daqui, desse ponto, liga lá na fuga. Se der alguma diferença, pessoal, é a precisão da ligação até a fuga, tá? E aqui, ó, já consigo ver essa moldura aqui na frente, tá bom? Então, ó, a gente tem aqui uma moldura que tem uma espessura. E aí a gente começa a apagar agora aquilo que está no plano da frente. Ó. Então, o que que eu estou vendo mesmo? Essa linha de trás eu não vejo. Então, eu começo a apagar com o mata-gato aqueles pedacinhos que vão ficar escondidos e eu não vejo. Ó. Isso eu não vejo, isso eu não vejo. Tá vendo? Aqui eu não vejo. Tá bem? Opa, sumiu aqui, apaguei sem querer mais uma linha. Aqui, ó. Tudo bem? Então, ó, o que a gente vê da moldura é isso. Para dentro, a gente vê um pouquinho aqui, né? Para dentro, a gente vê um pouquinho aqui. E aí, de novo, ó, venho aqui, pego... Aí que tá, né? Então, se a gente definiu essa espessura aqui, né, da parede, ela vai ter o seu equivalente aqui dentro, tá? Então, a gente vai ver também uma espessura. A gente pode fazer isso uma regrinha melhor, tá? Eu tô fazendo meio que no olho porque tem coisas que a gente começa a perder muito tempo fazendo, né? Então, esses detalhes aqui, por exemplo, tá vendo, de alisar, a gente pode fazer, né, um pouco assim, tentando fazer visualmente, ó. Então, vem aqui, liga ela na fuga. Esse princípio da perspectiva na parte de humanização, a gente pode trabalhar ela, ó, aqui. Pronto, ó. A gente já consegue ver, ó, a transferência a partir de pontos conhecidos. E ficou para fora. A gente vai puxando e vai acertando, tá vendo? Ó? A gente já consegue ter aqui uma espessura, tá vendo? No desenho. De vocês talvez fique com um pouco menos de precisão, mas a gente consegue fazer sempre levando as linhas que estão na direção, né, das paredes que vão para o fundo, para a fuga do fundo. Pronto. Então, aqui a gente desenhou espessura do alisar, e a gente vem apagando as linhas que sobrarem, tá vendo? Tá aqui, ó, sobrou linha aqui, vamos apagar? Ó, isso aqui a gente não vê, tá? Aqui sobrou linha também, daqui para lá eu não vejo essa espessura, ok? Aqui também. Para lá não vejo mais. Então, a gente conseguiu dar um volume aqui, ó, ok? Aí a gente vem apagando as linhas que sobram, tá? Pronto, consegui colocar aqui uma moldura nessa janela. Tá, agora eu vou desenhar a folha da janela. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou marcar o meio da janela, tá? Vou medir a metade dela e vou fazer uma visada para metade da janela, em cima, para eu conseguir saber até onde que vai metade da folha. Então, vou vir aqui, ó, trago para cá. Vou colocar no amarelo também, para a gente saber que isso aqui é uma visada. Apagar o amarelo anterior. Nós já fizemos. Então, agora a gente vai descer, ó. Aqui, fizemos a visada para o meio da janela. Vocês vão marcar a metade da medida, faz uma visada para ela e desce. Isso é só para a gente saber onde é que está a folha da janela. Então, isso quer dizer o que para a gente, ó? Uma folha está maior que a outra? Sim, porque a que está mais próxima fica maior. Então, aqui a gente pode também, intuitivamente, fazer uma moldura. Só que lembrem o seguinte, toda vez que eu faço uma moldura, ela vai diminuindo à medida que se aproxima da fuga e aumentando à medida que ela está mais distante. Nós fizemos aqui no plano da janela uma linha de altura, tá vendo? Então, se eu quiser seguir isso, eu posso fazer na mesma linha aqui, ó.
Eu lembro que o peitoril tinha 1,10. Ok, então tá aqui o peitoril da janela. Se eu quiser subir, eu quero que a moldura da janela tenha 5 centímetros, eu vou subir mais 5 centímetros aqui. De cima para baixo, né? Eu posso fazer a mesma coisa, ó. Então, eu vou, onde interceptou a moldura em cima, eu desço 5 centímetros também. Então, olha só, a gente tem aqui, ó, duas alturinhas de 5 centímetros que pode balizar a nossa medida da moldura que a gente chama de caixilho da janela, tá bom? Vou colocar essas linhazinhas em verde aqui, porque são as linhas de altura. Tá? Então, essas alturas a gente pode fazer elas intuitivamente olhando, ou a gente pode medir também sobre essa linha de interseção da linha da parede com a linha de terra. Eu fiz assim porque eu fico mais segura, tá? Então, eu vou ligar aqui agora esse ponto até a fuga e vou estender ele até o final do alisar. Eu vou pegar esse ponto, vou ligar na fuga e vou estender até o final do alisar. Então, olha só, aqui eu tenho como se fosse uma altura dessa moldura. Então, eu tenho uma janela que vai estar aqui e outra que vai estar aqui. Intuitivamente, a gente pode vir aqui e fazer uma moldura para cá, ó. Então, vou fazer ela um pouquinho mais grossa. E aqui eu trago ela para cá, um pouquinho mais fina. Aqui um pouquinho mais fina. E aqui mais fininha ainda, porque ela vai ser menorzinha à medida que aproxima. Então, ó, eu vou diminuindo isso aqui, eu tô fazendo intuitivamente. Nós podemos fazer isso também na planta, se a gente desenhar isso na planta baixa a partir das visadas, tá? Então, agora eu vou desenhar aqui, então, uma moldura. Deixa eu colocar essas linhas auxiliares que eu construí agora em outra cor, para a gente se diferenciar, né? O que é linha auxiliar de linha final do desenho. Vai ficar no cinza aqui. Então, eu vou desenhar agora essa moldura da janela. Eu vou fazer esse desenho aqui da moldura. Que a gente chama isso de caixilho, tá? É a parte que prende o vidro da janela. Prontinho. Vou apagar essas linhas cinzas, ó, para entender. Estão vendo aqui dois retângulos representam os planos de vidro da janela. Beleza, e agora o que eu vou fazer? Eu vou criar uma profundidade para essas pecinhas também. Eu crio uma profundidade e eu vou padronizar essa profundidade para as duas janelas, para as duas folhas, tá? Então, a gente vem aqui, ó, vou fazer uma linha horizontal. Eu posso fazer isso também, gente, com uma precisão maior, tá? E dessa linha horizontal, eu vou trazer ela para baixo também. Opa, vou fazer também uma linha horizontal aqui embaixo. Ela vai ser a minha referência de espessura do caixilho. Faço a linha vertical aqui. Poderia fazer tanto nessa folha quanto na outra, tá? E agora eu vou jogar isso para fuga. Deixa eu colocar no cinza de novo. Então, ó, eu pego a fuga, ligo aqui. Tá vendo? Ó, no final da profundidade do caixilho, da espessura do caixilho. Pego a fuga, jogo aqui. Agora eu vou estender essa linha até o final do caixilho. Vai ficar bem fininho, quase imperceptível. Estão vendo aqui, ó? Tá? Deixa eu ver se tá no ponto de fuga certo. Tá, teve umas coisas que saíram do lugar aqui, tá? Isso, deu certo aqui. Beleza. Aqui também, ó. Tá aumentando, tá vendo? E aí agora eu só preciso vir com a caneta e fazer, ó. Vou fazer no magenta, de novo no cor rosa. Essa linha aqui. Daqui até aqui. Aí aqui, ó, linha horizontal até aqui. Linha de espessura até aqui. Linha vertical aqui. Tem uma diferençazinha aqui no nosso desenho, ó. Tá vendo? Tem uma diferença, não sei por quê. Vamos fazer outra fuga aqui, ó. Outra fuga. Ó, essa linha aqui não bateu, tá vendo?
Então, a gente vem aqui e prolonga ela até o final. Se isso acontecer, gente, nossa, não está batendo a posição da linha. Por que que está acontecendo isso? É a imprecisão do próprio material de desenho, tá? Mas não vai ficar nada tão, assim, diferente. Vai ficar algo bem próximo, ok? Então, ó, a gente tem isso aqui. Reparem que dá para perceber que tem uma certa espessura aqui. Essa linha verde foi a linha que a gente usou de referência para a altura, vou apagá-la, tá? Mas aqui a gente já tem o plano da janela com um certo volume. Para desenhar um tapete no chão ou uma luminária no teto, a gente vai desenhar isso aqui dentro. Ah, eu quero fazer uma luminária que meça 60 centímetros. Então tá, eu vou fazer um quadrado de 60 por 60. E aí, esse quadrado, vocês têm que ver, eu vou centralizar esse quadrado na cama. Então tá bom, então vocês vão desenhar ele de forma que ele fique centralizado na cama. Vou pensar que ele fique assim, ó, tá? O que que eu vou fazer agora? Será que eu centralizo também aqui no ambiente? Vou deixar ele no meio da cama aqui, tanto faz, tá? Eu vou fazer o que agora? Eu vou trazer, ó, vou prolongar essa luminária para encostar na parede. Vou fazer uma visada para essa luminária, ó. Visada para o ponto que ela encosta na parede aqui. Deixa eu apagar de cá. Opa, não, isso mesmo, tá aqui. Vou fazer uma visada para o ponto que ela encosta na parede. Vamos botar em amarelo? Amarelo. E uma visada para o outro ponto que ela encosta na parede lá. Também amarelo. Só verificando se pegou o ponto de fuga certo. Ponto de fuga não, ponto de vista do observador. Aqui, ó. Ponto de vista, ponto de vista. Tá, então eu olhei, ó, para onde a luminária encosta na parede. O que que eu vou fazer agora? Onde cruzou o plano do quadro, eu desço para aquela parede de fundo, ó, para cá. Cruzou o plano do quadro, desço para cá. Isso quer dizer o quê? Que a minha luminária no teto, o cone da luminária vai passar por esses dois pontos no teto. Então eu venho aqui agora, ó. Vamos colocar esse em amarelo, né, para a gente saber que é o que a gente está trabalhando agora. Pronto, trouxe essa posição da luminária no teto, ela encostaria na parede aqui. Eu pego o ponto de fuga, ligo aqui. Pego o ponto de fuga, ligo aqui. Vou pôr ele numa linha diferenciada do restante do desenho para identificar. Quer dizer que a minha luminária está dentro desse espaço aqui. Ok. Então, o que que eu faço agora? Eu vou ampliar esse cone. Eu sei que a minha luminária, vou pôr isso aqui em cinza, que a minha luminária está nesse intervalo aqui, ó. Tá vendo? Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber que distância que ela está da parede e quanto que ela tem de profundidade. Como que eu faço isso? Fazendo uma visada para o ponto final e para o ponto inicial da luminária. Então, eu venho aqui, ó, desse ponto aqui, faço uma visada, pode ser tanto para o lado esquerdo quanto direito, tá, gente? Ó, vou fazer pro lado direito. Faço uma visada para cá e desse ponto faço uma visada para esse ponto aqui. Onde essas duas linhas cruzam o plano do quadro, se não cruzar, eu tenho que prolongar, mas se cruzar, eu vou pegar a interseção e vou descer, ó. Quer dizer que a luminária começa aqui e que a luminária termina aqui. Então, eu venho aqui e desenho agora, ó, o retângulo da luminária em perspectiva. Ó, no teto eu tenho a luminária nessa posição aqui. Eu venho, vou colocar tudo em amarelo pra gente, em cinza, perdão, pra gente poder diferenciar, ó. Então, eu venho aqui e vou redesenhar minha luminária. Ó. Ela começa aqui, vem até aqui, vira pra cá aqui, faz isso aqui. Ok? Então, no teto que eu tenho é essa luminária aqui. Como que eu faço a altura dessa luminária? A gente vai fazer intuitivamente, tá? Eu vou vir aqui, vou descer ela um pouquinho aqui. Aí, essa linha eu faço pra cá, desço essa linha. Então, aqui a gente não vai colocar medidas muito precisas, não, tá, gente? Senão fica muito demorado pra gente finalizar esse desenho. Então, eu venho aqui, ó, pego esse ponto, desço para fuga, acho a profundidade, aqui eu faço a mesma coisa, tá? Lá atrás eu desço a altura, ó, aqui também, e fecho a luminária aqui. Prontinho, tá vendo? Fiz uma caixinha lá no teto. Agora eu só preciso
colocar as camadas visíveis numa cor diferente, tá? Então, ó, o que que eu vejo efetivamente? Eu vou pôr tudo no cinza para a gente poder reforçar apenas aquilo que a gente vê. Ó. Aqui na frente eu vejo esse retângulo. Na profundidade eu vejo essa linha. A outra eu não vejo porque está colada no teto. Eu vejo essa linha aqui e vejo essa linha aqui. Prontinho, tem uma luminária no teto do quarto. Ok? E um tapete no chão? A mesma coisa, eu desenho o tapete aqui e transfiro ele para o piso. Então, gente, aí cada um vai acrescentar os elementos que couber ou que existirem dentro do quarto de vocês, tá bom? Então, só para a gente finalizar, eu vou apagar as linhas que sobram, né? As linhas que são linhas auxiliares do desenho, só para que vocês consigam ver o desenho acabado, tá? Então, aqui a gente tem vários elementos. Eu não desenhei a cadeira, não preciso desenhar móveis que tenham forma mais irregular, vamos deixar só os que têm forma mais irregular. Depois a gente vai colocar uma pessoa e eu vou ensinar isso para vocês na sala de aula, tá? Vou apagar as linhas auxiliares, ó, que a gente usou para desenhar. Tá? As linhas invisíveis também, que não estão aparecendo, ó, vou apagar. Ó a luminária lá no teto do quarto, estão vendo? Vou apagar essas linhas aqui de profundidade, ó, para a gente conseguir ver melhor o desenho, as linhas de altura, tá bem? Então, aqui, olha, começa a aparecer, ó, essa linha aqui de trás também não aparece. Deixa eu cortar ela aqui. A gente começa a redesenhar elas de forma a ver apenas aquilo que é final, tá vendo? Ó, os pezinhos do cabeceira, o móvel de cabeceira, isso aqui não aparece. E depois a gente vai humanizar esse desenho, tá? Então, o que que a gente tem aqui, ó? Toda a estrutura do quarto: porta, janela, armário, cama, mesinha, tá? Na aula a gente vai finalizar a humanização, ok? Então, por hoje é isso. Boa produção para vocês e a gente se encontra semana que vem.